Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a instalação de novos pacotes no R e como a gente pode acessar os arquivos de ajuda disponíveis, tá? Esse primeiro tópico, né, sobre a instalação de novos pacotes é de bastante importância porque, como a gente conversou aí já em alguns vídeos, na verdade quando a gente instala o R, alguns pacotes ou algumas bibliotecas elas já vêm pré-instaladas, né, ou disponíveis, enfim. Mas dependendo do tipo de análise, né, se a gente estiver trabalhando com uma análise um pouco mais específica, é necessário a instalação de novos pacotes, tá, que são específicos para aquela análise, né. Existem algumas maneiras de fazer a instalação. A primeira delas é simplesmente utilizando essa função, que é install.packages. Como primeiro argumento dessa função, a gente vai colocar o nome do pacote que a gente tem interesse de instalar, entre aspas, e no nosso segundo argumento, a gente está dizendo para o R aqui para instalar todas as dependências necessárias para o bom funcionamento aí do pacote que a gente tem interesse em instalar. Qual que é a desvantagem de utilizar essa alternativa? A desvantagem é que eu preciso saber exatamente o nome do pacote que eu estou instalando, né? Tanto a grafia, né? No caso aí eu estou instalando o pacote GAMLS, G-A-M-L-S-S, como também, se existisse aí alguma letra maiúscula no meio desse nome e eu não sinalizasse isso para o R, eu teria problemas, tá? Eu ia ter o retorno de alguma mensagem de erro. Então eu preciso saber exatamente o nome do pacote, como se escreve para utilizar essa função. Eu não vou rodar aqui porque a gente está gravando um vídeo, isso demanda algum tempo e eu também já tenho esse pacote instalado, tá? Mas quando a gente dá o Ctrl Enter aqui para rodar essa linha de comando, o R ele vai solicitar para a gente que a gente sinalize um espelho do repositório oficial, né? O repositório oficial mais próximo que a gente tem aqui de Florianópolis está disponível na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, tá? Então a gente seleciona o espelho mais apropriado, tá? Outra maneira de se fazer isso, então outra maneira de realizar a instalação de novos pacotes é fazer aqui pelo clique, né? Ou a gente utiliza a aba Tools, Install Packages, e aí a gente consegue instalar os pacotes por aqui. Essa janela que abriu talvez seja um pouco diferente no computador de vocês, se vocês estiverem utilizando outro sistema operacional, mas a ideia é a mesma, tá? A gente vai instalar um pacote do repositório oficial, do CRAN, e aqui a gente digita o nome do pacote. Na verdade, se eu digitar simplesmente o início do nome do pacote, ele já dá algumas sugestões. Então, ao invés de eu digitar todo o GAMLS, vou digitar só o início do nome desse pacote, GAM, e ver o que tem aí de opções, né? Então, aqui em destaque, a gente tem exatamente o pacote que a gente tinha interesse em instalar. Qual que é a vantagem, ou uma das vantagens de se utilizar essa alternativa para instalação de pacotes? Se o nome do pacote tiver alguma letra em maiúsculo, né, como por exemplo aqui nesse Game Theory, ele já vai dizer para a gente, ou vai escrever, né, para a gente exatamente como que se deveria escrever de fato o nome do pacote, tá? Novamente, ele vai pedir o espelho para ser acessado, não vou fazer isso aqui, mas vocês conseguem fazer facilmente seguindo as instruções aí na casa de vocês. Certo. Instalado o novo pacote, então, a gente consegue carregar esse pacote instalado. Para fazer isso, a gente pode utilizar duas funções, a função library ou a função require. Tá? Elas têm a mesma finalidade, então Ctrl Enter, eu carrego aí o pacote de interesse, né? Então observe aqui que no output saiu que eu acabei de carregar o pacote GAMLS. Beleza. Bom, para a gente instalar os pacotes, ou a gente precisa saber exatamente o nome do pacote, como na primeira opção que eu falei para vocês, ou o início do nome do pacote, né, utilizando lá o Tools Install Packages. Mas como a gente sabe, né, o nome do pacote que a gente tem que utilizar, ou que a gente tem que escrever aqui no R? Ou a gente pode, uma das opções é digitar no Google, né, o tipo de análise específica que a gente quer realizar. Vamos supor, por exemplo, que eu estou trabalhando com análise de sobrevivência, que é um ramo bem importante da estatística. Eu posso no Google digitar simplesmente Survival Analysis, espaço, né, e o R, e provavelmente aí alguns pacotes vão estar disponíveis numa lista aí, né, na lista de resultados. Lembrando que a comunidade do R é extremamente ativa, tá, pessoal? Então não há problema nenhum em fazer isso. Outra maneira
de procurar pacotes é ir diretamente no repositório oficial, tá? Então a gente já viu aqui essa página no primeiro vídeo, r-project.org, e o que a gente vai fazer é acessar o repositório oficial. O repositório oficial, lembrando, está aqui no CRAN. E aí eu vou selecionar o espelho mais próximo ou mais conveniente, no caso aqui para a gente de Florianópolis, esse aqui de Curitiba. Certo. E aqui nessa página no espelho eu consigo acessar já os pacotes disponíveis no R. Então se eu clicar aqui em Packages, nesse painel ao lado esquerdo, eu vou ter tabelas, né, disponíveis aí com os pacotes disponíveis. Então nesse primeiro link aqui onde meu mouse está em cima, eu tenho a tabela dos pacotes disponíveis de acordo com a data de publicação. Nesse segundo link, essa mesma tabela, só que agora ordenada por nome, né, por ordem alfabética. Eu vou clicar aqui para abrir. Então, pessoal, a gente tem inúmeros pacotes disponíveis. Como é que a gente pode fazer para achar um pacote de interesse? Eu posso simplesmente dar um Ctrl F, né, olhando aqui embaixo, e digitar a palavra-chave necessária, né? Então, como eu tinha falado sobre análise de sobrevivência, vamos digitar aqui então Survival Analysis. Observa que a gente encontrou um resultado aqui. Esse pacote então ADD Hazard faz alguma coisa dentro dessa área da estatística, né, da análise de sobrevivência. Aqui embaixo eu tenho outros, né, contando com esse, então teria 36 resultados possíveis. Então eu sei que eu tenho 36 resultados, pelo menos, que trabalham com essa área da estatística. Poderia fazer isso com qualquer palavra-chave de interesse, sei lá, vamos supor, então, outra palavra, Machine Learning. Então eu também teria aí o primeiro resultado que aparece, AIF 360, mas eu tenho aí 61 resultados possíveis. Dessa maneira a gente consegue, é uma das maneiras, né, de a gente encontrar pacotes específicos para determinadas tarefas, né? Outra maneira bem interessante de verificar esses pacotes é, voltando aqui ao painel à esquerda, nesse link Task Views aqui, tá? Então eu vou clicar nele. E observa que agora no Task Views a gente tem uma lista aqui à esquerda com tópicos, né? Então, por exemplo, se eu estiver interessado nos pacotes ou nos principais pacotes de Machine Learning e Statistical Learning, eu posso abrir esse tópico aqui. E nesse tópico eu vou ter diversas funções e diversos pacotes aqui um pouco mais para baixo que têm como finalidade, ou eles podem ser incluídos aí nesse tópico de interesse, tá? Voltando aqui então, indo para o segundo tópico sobre os arquivos de ajuda, os pacotes que estão disponíveis aí no repositório oficial do R, eles necessariamente precisam ter uma documentação, tá, pessoal? Isso é um dos pré-requisitos para ter o seu pacote publicado ali no repositório oficial. Então todos eles têm esse arquivo de ajuda. Tá? Para a gente acessar o arquivo de ajuda de uma função ou de um pacote especificamente, a gente pode utilizar essa função help ou simplesmente utilizar aí o ponto de interrogação antes da função de interesse. Tá? Então tanto faz digitar help ou o ponto de interrogação. Então Ctrl Enter aqui, LM é uma função qualquer dentro do R, tá? A gente já vai conversar um pouco sobre ela. Então eu tenho aqui aberto a minha documentação, né, o meu arquivo de ajuda. Então eu só vou maximizar essa janela aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor, tá? No R, todos os arquivos de ajuda, eles têm alguns tópicos fixos, tá? Então todo tópico de ajuda vai ter, por exemplo, descrição, vai ter o uso, argumentos da função e alguns outros tópicos, tá? Alguns arquivos de help, eles são um pouco mais completos do que os outros, mas em geral eles são bem autoexplicativos, tá? Então assim, ó, a primeira coisa que a gente tem dentro do arquivo do help é o nome da função que a gente está acessando, então LM, e entre chaves eu tenho o pacote que essa função está incluída. Então eu sei que o LM está dentro do pacote stats, tá? Então esse é um dos pacotes que carrega automaticamente quando a gente abre o R. Então beleza, vamos lá. O que essa função LM faz? Aqui na descrição a gente vai ter exatamente o que essa função faz. Então, LM é utilizada para o ajuste ou para o treino, né, ou a calibração de modelos lineares.
tá? Segundo tópico que todo arquivo de help tem, usage, né, ou uso. Então, como que eu chamo, como que eu utilizo essa minha função? Então, lm, e aí eu tenho alguns argumentos aqui dentro da função. Terceiro tópico, argumentos também, todo arquivo de ajuda tem. Então, os argumentos, aqui à esquerda, eu vou ter todos os argumentos possíveis de serem utilizados, ou quase todos possíveis de serem utilizados pela função, e do lado direito eu vou ter uma descrição do que cada um desses argumentos está fazendo. Tá? Obviamente, alguns argumentos eles são obrigatórios, outros a gente tem um default aí se não indicar nada para o R. E vocês podem observar, ou vocês vão observar, que todo arquivo de help, nessa parte de argumentos, tem esses 3 pontinhos aqui. Esses 3 pontinhos, na verdade, são argumentos que são, por exemplo, herdados aí, de outras funções. Tá? Bom, próximo tópico dentro do arquivo de ajuda, detalhes, tá? Então, não são todos os arquivos de ajuda que tem esse tópico específico, mas aqui nesse caso ele está disponível. Nos detalhes a gente vai ter aí alguns detalhes, como o nome sugere, né? Do que se fazer ou de como se utilizar exatamente a função que a gente está no arquivo de help. Mais à frente a gente tem o tópico valor, né, o value. Esse eu acredito também que tem em todos os arquivos de help. E na verdade aqui os valores são os valores que ficam salvos dentro do objeto, né? Então assim, eu vou salvar ou vou utilizar a função lm e eu vou salvar o que foi rodado dentro dessa função num objeto qualquer. E aí eu consigo acessar dentro desse objeto alguns valores, tá? E os valores eles são listados nessa seção aqui do arquivo de help, então coeficientes, resíduos e assim por diante. Eu vou mais para frente mostrar um exemplo para vocês dessa função especificamente, e aí a gente volta a conversar melhor sobre esses valores, tá? E do lado direito a gente tem aí a descrição do que seria cada um desses valores. A gente pode ter outros tópicos aí relacionados à função de interesse, pode ou não também ter notas, né, para outros detalhes importantes. Outro tópico seria então os autores, em especial esses pacotes que a gente tem que baixar ou tem que instalar diretamente aí do repositório oficial, tem descrito aí os autores do pacote. A gente tem a seção de referências, então da onde estão sendo utilizados, qual a referência que está sendo utilizada para o ajuste do modelo de regressão aqui, por exemplo, né? E a gente tem o tópico do see also. Então, nesse caso aqui, esse tópico do arquivo de ajuda, ele mostra para a gente algumas funções que têm algum tipo de relacionamento com essa função que a gente está buscando ajuda, tá? E, por fim, e super interessante isso, é esse tópico de exemplos, tá? Então, todas as funções, ou todos os arquivos de help aí das funções, eles trazem esse tópico de exemplos. Então, a gente consegue ver na prática como que essa função trabalha, né? Então a gente pode simplesmente pegar um pedaço aqui, ou totalmente, dar um Ctrl C e rodar ela aqui no console. Né? Então rodei aí essa função. Chamei aqui alguns objetos, né? Enfim. Então observe o que eu copiei. Eu estou carregando um novo pacote que chama Graphics. Eu estou construindo aqui alguns objetos e, por fim, eu estou utilizando essa função lm. A função lm, pessoal, como eu falei, ela ajusta aí um modelo linear, tá? Não vem ao caso agora exatamente o que seria esse modelo linear, mais pra frente a gente deve ver isso, mas, enfim, vamos ver o que tem salvo aqui dentro desse objeto. Então, se eu digitar o nome do objeto, ele vai me retornar aí alguma saída. De novo, a saída especificamente nesse momento não é muito importante para a gente. Mas o que eu queria falar sobre esse objeto que a gente acabou de criar? Vamos voltar aqui no arquivo de ajuda, nessa parte aqui, values, né? Então, esse objeto que a gente criou, ele vai ter disponível esses values aqui, né? Esses valores. Como que a gente acessa esses valores? Basta a gente utilizar o caractere especial cifrão. Então, o objeto que a gente salvou, cifrão, e aí eu consigo acessar esses valores aí da função, né, ou do objeto. Então,
sei lá, coefficients aqui, né? Então, Enter, e aí eu consigo acessar os valores diretamente. Isso vai ser bastante importante para a gente, tá, pessoal, ao longo da disciplina, mas a gente vai conversar melhor aí sobre funções mais específicas conforme a gente for precisando, tá? No vídeo de hoje é isso. Muito obrigado.